Sete Raios Podcast. Evadidos da Matrix. O tempo, o todo bom e a verdade que precisa ser dita. A IA, que copia textos do mundo inteiro, decifra os textos, ela consegue extinguir ali os valores intelectuais nos textos, juntar os valores a toda uma programação que ela executa nesse sentido, mas não sabe o que é o tempo. O computador quântico, por sua vez, com a sua enorme velocidade, questão da singularidade tecnológica, bacana isso, não consegue decifrar. Os filósofos titubearam, ficaram ali marcando passo e tal, não é muito a pegada deles, mas o elemento está ali, está nas fórmulas, estão lidando, titubearam. Os cientistas ainda especulam, medem coincidências de relógios e admitem que não sabem o que é o tempo. E na sua filosofia, na sua teoria, os cientistas e os filósofos acabam assemelhados, né? Os termos e a direção especulativa parece que se modifica, mas eles alcançam as mesmas alturas. Mas hoje, o que é o tempo, nós vamos te contar. Antigamente, quando a gente era nômade, nas tardes assim agradáveis, meio cansados e relaxados, comíamos umas frutas e nos assentávamos meio amontoados, mas ouvintes, debaixo de um carvalho, de um cedro, ou aqui para os nossos lados, ticunas, uma sibipuruna, né, sob ali a frondosa copada de uma sapucaia, e reunidos era como se alguém perguntasse: quem foi lá? Quem tem o conhecimento? E um sujeito assim, com os pelos brancos, meio em pé, às vezes com um cajado na mão ali, né, começava a contar alguma coisa, atualizando o grupo, com uns grunhidos subsidiados eletronicamente por alguns gestos. Ele desenhava coisas tridimensionais no ar, no éter, e todos viam e assimilavam as imagens e formavam uma ideia daquele assunto, daquela viagem. Os animais se comunicam assim, desde sempre até hoje. Tem ladrão aí? Oh, oh! Está aqui no canto de fora do muro, sinto-lhe o cheiro. E o animal desenha no éter para o outro animal, para o outro cachorro, por exemplo, e os gatos e até os ratos entendem. E ficam todos preparados. Eles viram uma imagem projetada. Hoje em dia a gente se assenta, escreve o texto, quer contar tudo em um único pod áudio videocast e acaba tendo que gravar uma série, uma playlist. Tudo bem, eu não fui lá, mas o lá veio até mim. Então a playlist se chama Dialogue com o Tempo. E este é o primeiro vídeo, pod áudio videocast dessa playlist. E não é uma ordem. Dialogue com o tempo não é uma ordem como uma placa ao lado da estrada. São palavras com significado. Palavras que guardam coisas. Dialogue é do campo tridimensional. O tempo é do campo quadridimensional. Dialogue com o tempo. É o nome da playlist, não é por acaso. Não. O di de dialogue quer dizer dual. É o mesmo di, desculpe,
de idiota, que quer dizer não dual, portanto perigoso para o sistema. O log, na palavra dialogue, quer dizer logos. Então, a palavra dialogue quer dizer praticamente vá ao logos, falando, ouvindo, trocando ideias antigas por ideias melhores. É isso. Onde logos quer dizer um todo, toda uma esfera. O que é o tempo, nós vamos te contar, e é um prazer tê-lo conosco. Nós, humanos. Mas precisamos contextualizar primeiro e sugerimos que você acompanhe toda a linha de raciocínio que aqui expomos nessa playlist, porque ela é uma trilha pedagógica necessária para isso. Não é um conhecimento no sentido comum. Estamos acostumados a uma forma de conhecimento cartesiana, ou seja, conhecimento baseado na razão, na ordem e na medida. Na verdade, a coisa começa daí, pois nós chamamos de conhecimento a informação. E dentro da nossa cabeça, o sistema funciona chapado e deitado, como as páginas de um livro. Há uma fala de um local na sua cabeça desembolando a informação que diz 2 mais 2. E do outro lado, da nossa cabeça, no máximo do outro lado da página, outra fala diz 4. Repetindo a cartilha, não é assim? Isso é condicionamento mental. Mental porque reduziram nossa mente ao raciocínio. E quase tudo o que temos foi reduzido a raciocínio. Nossa mente é quase que só raciocínio. Você decora, lembra fórmulas, lembra como fazer, segue uma trilhazinha, vem o resultado do outro lado, isso na sua cabeça, na nossa cabeça. Você confere, agrega mais uns conceitos, isso leva um tempo, como se diz. Repete isso com várias informações chapadas e já é engenheiro. Mão de obra qualificada. E assim, 2 mais 2 são 4. Até a hora que chega George Orwell e diz 5. E todo mundo treme nas bases. 2 mais 2 é igual a 5. É como um grande tirano e ele demonstra isso muito bem em 1984. E há uma playlist sobre os escritos dele aqui no canal. Cabe a resposta 5. 2 mais 2 igual a 5. Se os loucos cismarem e quiserem, porque estamos racionalmente condicionados a um passo a passo. Não questionamos os fundamentos do que é 2. Quem inventou isso? Mais 2. 4? Não dá para fazer como os antigos e sábios índios e já atalhar para muitos? Você vai ficar contando até quanto? A natureza já está pronta. E por que não 5? E quem raciocina sobre essas bases pode propor ou impor 5. Está entendendo? É o risco cartesiano que corremos. Até esse ponto, tudo bem. Precisa nascer gente no mundo e as pessoas precisam se deslocar. Então, você já é engenheiro, sai por aí fazendo pontes. E as pessoas podem atravessar de um lugar para outro, como nós estamos aqui, começando esse diálogo, no sentido que eu expliquei acima, iniciando uma travessia. Mas as pessoas atravessar de um lugar para outro é bárbaro, mas é muito válido. Na verdade, nessa frase agora dita que repito, conhecimento baseado na razão. Estão nos enganando nessa frase, porque são nas definições que nos pegam. Na verdade, nesse fundamento importante em todas as pedagogias e metodologias, razão quer dizer apenas raciocínio. Mas não nos contam isso. É a pegadinha mais capciosa que há.
E raciocínio, que é apenas um atributo da razão, passa a ser a razão inteira no sistema escolástico. Raciocínio é apenas uma caricatura da razão, apenas uma amostra dos 72 atributos da mente. A razão verdadeira, que não é só o raciocínio, é o resultado de 72 raios. Com uns 4 ou 5 raios nessa roda, você já é um gênio. Cadê todo mundo? E os outros atributos? A gente não pode usar? Há séculos depauperam nossa educação, empobrecendo o significado das palavras para definhar e enralecer nosso pensamento, sequestrando nossa mente. Então, intelectualmente, é muito raro o nosso discernimento. Tempo. E o conhecimento sobre o tempo não é um conjunto de informações, não é um tratado, não é letras no papel, que ainda é bárbaro, mesmo virtual, fingindo que assim paramos de riscar nas pedras. Pelo menos na antiga tecnologia, riscar nas pedras, gravar ali os conhecimentos, que dura milênios e de muitas centenas de milhares de anos para trás, perduram até hoje em muitos casos, pelo menos ali diferíamos a pedra comum do cristal, que era usado, em algumas situações ainda pode e poderá ser, usado para riscar. O conhecimento do tempo sempre foi apresentado da boca ao ouvido, porque ele não é cartesiano, ou seja, não há como apresentá-lo como se fosse, ou como se você seguisse uma pista descritiva nas páginas de um livro, ou em cartas, ou mapas de navegação, e você com o seu barquinho para achar a resposta pronta do outro lado da sua cabeça. De como a minha e a sua cabeça e a minha estão ilhadas. Não, precisamos ir para o mar aberto sem medo. Há que se romper o paradigma das palavras, portanto, do sistema de cartas bidimensional, e partirmos para uma comunicação inicialmente tendente para o tridimensional, na forma de símbolos que requerem todo o lúdico, o criativo e o livre da sua mente, da minha mente, para depois dos símbolos. Quando você estiver compreendendo a linha de exposição, você estar apto a captar as imagens, porque se trata de uma comunicação tridimensional e particularmente esférica, ou seja, total, construída com imagens. Não há como você capturar racionalmente, barbaramente as ideias. Elas podem ser alcançadas apenas com a abstração da mente, e o raciocínio não faz isso. O raciocínio esgota fisiologicamente a cabeça, o hardware, a estrutura. Pensar, na verdade, como fazemos hoje, séculos depois, ocupa muito lugar e dá muito trabalho. Nos simplificaram, transformaram em uma casquinha. Então, o subsídio químico às sinapses esgota. Não, isso não é pensar. Pensar não é raciocinar. Quando você raciocina, você procura. Procura e pensa de maneira holística e tridimensional, tendendo ao abstrato, portanto, abstraindo, percebendo e associando símbolos descritos na sua forma criativa, chegando a formar uma esfera. Então, você acha. Quando você raciocina, você procura. Já quando você pensa de maneira holística e tridimensional, tendendo ao abstrato, portanto, abstraindo, percebendo e associando os símbolos descritos na sua forma criativa, chegando a formar uma esfera. Você acha. É disso que falou Picasso.
E você trabalhando com tantos dados e tantas palavras em seu raciocínio, se não falir e for inteligente, entende alguns símbolos e a partir disso você pode dar espaço ao pensamento e obter como síntese no conjunto de palavras as imagens. É das imagens que são feitas as ideias. E você poderá, seguindo essa trilha de ler muitas vezes, ouvir muitas vezes, relaxado, sem compromisso, dar lugar ao pensamento. Então, você já lida em sua mente com algo que, além de se colocar de pé, denso e tridimensional, é uma imagem perfeita, mas que precisa ser como uma esfera cheia de informação, de pontos, de algo, de um assunto complexo e do qual a humanidade foi alienada. E aí você capta uma poderosa ideia e compreende coisas como o tempo, porque ele é básico para você compreender a filosofia do abstrato. Essa ideia e todas as outras que conduzem à verdade foram escritas para nós no invisível. Estão gravadas lá, no arquétipo do mundo. E você já deve ter notado que nossa escolarização secular não nos prepara em nenhum local do mundo ou da Matrix para isso, para termos consciência das coisas, principalmente dessas coisas. Consciência essa que é a própria antítese de se colar informações na memória, pegar, trazer ao raciocínio, conjugar, escolher e decidir. E depois pensar-se que é inteligente, agindo igual às máquinas, o computador ou a IA, ou mesmo o computador quântico, exceto pela velocidade. Isso é ser racionalista, raciocinador, racional, meramente racional. Espera-se mais de nós humanos. Narrativas. E para começar, você já deve desconsiderar as narrativas. O que todos os dias a antiga mídia, toda a TV, os rádios e os jornais nos apresentam como sendo o tempo, o clima. Então, ouvimos as importantes e necessárias informações meteorológicas sobre o clima e nos falam disso como se falassem do tempo. Mas o tempo não é o clima. Mas para ouvir previsões científicas meteorológicas, você tem que ouvir que o tempo é o clima. É assim que construíram o grande negócio deles, que só existe se você existir, se nós existirmos. E a TV e toda a mídia era o cartão de visita deles, até a internet aparecer. O que é o tempo? Esta pergunta tem instigado curiosos, pensadores, filósofos, físicos, matemáticos, poetas e estudiosos ao longo da história humana. E não há ainda entre eles um consenso sobre a definição absoluta do tempo. Percebe? Para falarmos disso, já existe eles e nós. Mas é assim mesmo. Para a maioria de nós, o tempo é apenas um evento psicológico, apenas a sensação como a de um movimento, geralmente com origem em fatores externos a nós. Assim, quase sempre e desde há muito na história, o tempo se caracteriza por algo exterior ao pensamento, como as coisas que nos são perceptíveis e alcançadas pelos nossos sentidos, principalmente pela visão, que depende diretamente da luz e outras propriedades. Nesse caso, culturalmente, em nossa leitura e saber, estamos no ponto mais baixo da consciência das coisas. Só que não nos dizem isso. Eles não iam revelar o projeto de símios pensantes no iluminismo deles, não é? Teve a reforma, né? Teve o cisma, a reforma, e entraram com o iluminismo, o racionalismo, e mexeram nas matérias, simplificaram o sistema, e nós raciocinamos e somos uma mão de obra bacana, né? Para a expansão
do espaço físico, não é? Sobre a Terra. Mas não nos dizem também que temos outros órgãos de percepção em nossa mente, que são muito superiores aos sentidos e que não dispensam os sentidos, mas que os ultrapassam junto à nossa verdadeira inteligência, que é a capacidade de solucionar os problemas ligados à evasão, que é o que estamos fazendo aqui. De uma forma geral, todos sabemos que o tempo não é o clima, nem o astral também não é o clima, e não é o tempo, correto? Está baixo, está alto o astral, o astral aqui está legal. Podemos ainda culturalmente dizer que quase todos nós sabemos que há o tempo psicológico, o tempo cronológico e o tempo real. O tempo psicológico é a sensação que cada um de nós tem do tempo, da sua passagem. Então, essa sensação que nós temos que o tempo está passando é o tempo chamado tempo psicológico. O tempo cronológico é marcado pelo relógio, pelo movimento do Sol, da Terra, pelos calendários, etc. O tempo real, para a ciência, é uma grandeza física fundamental, presente no cotidiano em várias áreas científicas, embora possua uma definição de tempo dentro das suas fórmulas, etc., a ciência não detém uma definição absoluta do tempo. Ela não pode, exatamente devido a esse cerceamento da nossa capacidade de pensar pela proeminência do raciocínio que passou a ser chamado de razão. Percebe? E com isso eles simplificaram a coisa. É como você pegar a riqueza de um cara muito rico, reduzir ela a 100 pratas, colocar ele dentro de uma redoma cultural de vidro e falar, olha, você é muito rico e tal. Aí você tem 100 pratas para gastar, e muitas pessoas têm menos, outras não têm nada, vai aparecer alguém que tem mais, mas se tem 100 pratas, e 100 pratas você é rico, e aí pronto. O raciocínio passa a ser razão e a gente acha que... Não somos. Não somos o mesmo ser humano de antes. Para a ciência, o conceito de tempo parece ainda estar ligado à ideia de clima, de um certo valor relativo e físico, e principalmente se considerarmos que são cientistas do clima que fazem todos os dias as previsões do tempo. Clima, ou há uma variante dessa ideia, pois para a ciência o tempo ainda é relativo. Relativo não apenas a um contexto cronológico histórico, mas também dentro dos próprios paradigmas científicos. É revelada uma verdadeira complexidade científica e materialista do tempo e da sua interpretação. Estamos ainda ilustrando a questão. Você percebe? Então, o tempo ele é um valor que se marca e tem umas coincidências ali, porque há uma convenção, não é? E a coisa funciona ali, e cientificamente não difere disso. Os jovens antigos e a linearidade do tempo. E temos, desde os antigos, as determinações e medidas de tempo. Ano, que vem do movimento de translação da Terra. Dia, que vem do movimento de rotação. Semana, que vem das 4 fases da Lua, que duram cada uma 7 dias. Mês, ou lunação, ou ciclo quádruplo mensal da Lua, de onde vêm os meses do ano, né, etc. Essas medidas de tempo nos dão uma orientação racional no tempo, visto como uma linha chamada linearidade do tempo. Os povos mesopotâmicos, por últimos os babilônios, há cerca de 2000 anos antes de Cristo, foram, segundo os pesquisadores, os primeiros a instrumentalizar a marcação do tempo. Primeiros, pelo menos nesses tempos nossos. Dividiram o dia inicialmente em apenas 12 horas, que mediam 2 horas cada uma delas, que, aliás, essas 2 horas, que eram
a medida de cada uma das horas, nesse período que o dia era contado como tendo 12 horas, concordam com os tempos de ativação e repouso dos órgãos do nosso corpo. A cada 2 horas, o organismo dirige a atenção para um órgão e dá ali nele uma condição de ativação, de produção, de trabalho, e isso começa, se não me engano, às 4 horas da manhã. Existe isso aí, a medicina chinesa coloca isso, os americanos estão dando outros nomes a isso, mas estão pesquisando e chegando a essas conclusões já há décadas. O relógio pode ser uma referência de marcação de tempo, desde que seja universalizada por uma fonte, por exemplo, a hora oficial do Brasil, em Brasília, como já foi também no Rio de Janeiro, quando o Rio, por quase 200 anos, foi a capital do Brasil. Clima. Chamamos clima ao conjunto de condições atmosféricas de uma região, onde o tempo é caracterizado por temperatura, umidade do ar, pressão atmosférica, chuvas e ventos. Origem da palavra tempo. Observe porque algum resgate pode ser feito aqui, nas origens, não é? Na etimologia, etc., ali da palavra. Latim, tempus e tempores. Para os segundos, minutos, horas, dias, anos, milhares e milhões de anos, anos siderais, anos galácticos ou cósmicos de 238 milhões de anos terrestres. Aevum, que significa aetats ou idade, que vai do átimo até quanto se puder contar. Aeon, o novo Aeon, Raul Seixas tem uma música com esse título, ele leu Bhagavad Gita, ele caminhou um pouco aí. Ou Aeon ou Eão, como as eras ou enormes períodos de tempo, imaginado ainda linearmente, sim, como uma linha no infinito. E no caso do raro termo éon, o uso do termo já não se refere ao tempo linear, mas ao tempo esférico ou total, de onde provém a nossa desvelação. Viagem no tempo. E teorizamos em alguns ramos da ciência sobre a viagem no tempo, que seria feita acima da velocidade da luz, que é de quase 300 mil quilômetros por segundo. Aí parece que acertaram na especulação de que a viagem no tempo deve ser realizada acima da viagem da luz, porque os muito antigos, e estamos falando de conhecimentos de centenas de milhares de anos, nos revelam em seus códigos-chave escritos em pedra que o tempo está estruturado no multiverso e, portanto, acima da luz, porque a luz, como a vemos e cientificamente estudamos, é um fenômeno do nosso universo e que se processa no nosso universo, e não em um universo paralelo ou no multiverso. É do tempo real, ou seja, o que é o tempo que queremos falar, mas para isso precisamos falar ainda da luz. Luz. Vamos considerar, como a ciência considera, que a luz é uma radiação eletromagnética que se propaga por onda eletromagnética, como os raios-x, as ondas sonoras, as ondas de rádios, o infravermelho, o ultravioleta, as micro-ondas do Wi-Fi, por exemplo. A luz é, então, uma onda eletromagnética e tem cor e comprimento de onda variáveis. E não vamos nos esquecer que isso é segundo a ciência. E antes dela, é segundo nossa condição, os nossos sentidos, as nossas opções tecnológicas e forma histórica de ciência, de conhecimentos e pesquisas, que nos levam a observar e considerar o movimento ondulatório produzido pela frequência da luz. E continuamos, então, no próximo Pod Áudio Vídeo Cast. 7 Raios Podcast, Evadidos da Matrix. Compartilhe com quem tem a ver, ouça, reouça, leia os textos no blog, dê seu like, deixe seu comentário, ative o sininho, acompanhe. Ajude o canal.